Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Augusto, tá? Professor de Química. Iremos tratar aqui da nossa próxima videoaula, que hoje iremos ter o seguinte tema, pessoal: radicais orgânicos, tá? Então, mais uma aula de Química Orgânica aí para a segunda série para vocês. E vamos começar aqui, tá? Até agora, galera, a gente viu os hidrocarbonetos, né? Vamos relembrar aí das aulas passadas. E a gente viu hidrocarbonetos, pessoal, com cadeias contínuas, tá? E sendo que essas cadeias, elas não possuíam ramificação. A gente já aprendeu a classificar as cadeias e a gente sabe que existem cadeias ramificadas, correto? E até agora a gente viu os hidrocarbonetos tendo cadeias normais, tá? Se vocês voltarem aí nas aulas anteriores, vocês vão verificar que as cadeias eram normais. Elas tinham uma continuidade e não tinham ramificações, tá? Hoje, pessoal, a gente vai ver que nem sempre isso acontece. Obviamente, a gente já viu que existem cadeias ramificadas e essas cadeias elas vão precisar de uma atenção um pouquinho mais especial, tá? Então, para isso, para a gente entender essas cadeias, a gente precisa primeiramente conhecer os principais radicais orgânicos, tá? Então, vamos lá. O que são radicais orgânicos? São agrupamentos de átomos que possuem elétrons livres, tá? Os radicais livres, né, geralmente são formados a partir da cisão homolítica de hidrocarbonetos. Pô, cisão homolítica, o que é isso, cara? O que é isso, professor? Então vamos lá. Cisão homolítica, pessoal. Cisão significa o quê? Partir, né? Quebra. Então, cisão homolítica é o rompimento de uma ligação covalente, tá? Uma ligação que é feita pelo compartilhamento de elétrons, né? Ocorre em compostos moleculares, de forma geral, né? Então, rompimento de uma ligação covalente de forma igualitária entre os átomos participantes, tá? Então, como assim de forma igualitária? Vai ter uma quebra na ligação, o elétron de um átomo da quebra vai ficar com ele, tá? E o elétron do outro átomo vai ficar com ele também. A gente vai ver isso melhor aqui nesse exemplo, tá? Então, isso vai resultar na formação de radicais livres, tá? Então, olha só como é que funciona essa quebra homolítica, essa cisão. Aqui eu dei o exemplo do metano, né? A gente já aprendeu a nomear que a gente só tem um carbono, prefixo de um carbono met, né? Só tem ligação simples, metano, tá? O que vai acontecer aqui? Houve uma quebra entre a ligação do carbono com esse hidrogênio. Essa cisão, se vocês notarem, eu fiz propositalmente aqui, ó, bem no meio dessa ligação, tá? Fazendo de modo que o elétron do carbono permaneça com ele, essa bolinha vermelha, e o elétron do hidrogênio permaneça com o hidrogênio, tá? E houve um somatório aqui, né? Agora que houve essa cisão, eu não tenho mais esses dois caras juntos, tá? Então ficou esse radical mais esse radical aqui, após a cisão, tá? A gente chama isso de esse CH3 aqui, a gente chama ele de radical orgânico, tá? Existem diversos radicais orgânicos. Esse aqui é o exemplo do radical orgânico mais simples que a gente tem, que é o CH3. Já vamos conhecer melhor esse camarada aqui, tá? Pessoal, os radicais orgânicos, eles possuem nome, tá? Então, a nomenclatura dos radicais orgânicos, ela vai depender do seguinte: o prefixo, que vai ser o número de carbonos do radical, pessoal. Isso aqui é muito importante, tá? Quando a gente tem uma cadeia carbônica e a gente tem ramificações, essas ramificações que a gente vai chamar, que foram os radicais, né, no caso, os radicais que entraram nessa cadeia de alguma forma, tá? Então, esses radicais, eles já têm um nome próprio, tá? Então, quando a gente for dar um nome para esse radical, a gente tem que ter a noção que vai terminar sempre em il ou ila, tá? Então, quantos carbonos tem esse radical? Um carbono só? Beleza. Então, eu sei que ele é um radical. Portanto, qual vai ser o nome desse radical? Vai ser um carbono. Qual é o prefixo de um? Lembram disso?
met, aulas passadas. Met mais il fica metil. Met mais ila fica metila, tá? Esse é o sufixo dos radicais. Tranquilo? Então, sempre que a gente tiver um radical, vai terminar em il ou ila. Então, vamos conhecer agora aqui alguns dos radicais orgânicos que a gente tem, tá? Ó, como eu falei para vocês, o CH3, metil, tá? Esse pontinho vermelho aqui é o elétron livre do carbono, tá? Esses radicais livres, eles são muito instáveis, né? Eles querem se ligar com quem aparecer na frente deles, tá? Porque a gente sabe que o carbono ele faz 4 ligações, tranquilo? Ele está fazendo 3 ligações com hidrogênio e tem um elétron livre aqui querendo se ligar com alguém. Beleza, pessoal? Então, esse carbono está querendo se ligar com quem aparecer na frente dele. O nome desse radical vai ser metil, porque eu tenho um carbono só. O prefixo para um é met, tá? Então, vai ficar metil. Aqui, ó, a gente vai ter o radical com 2 carbonos. Eu botei até na formazinha em bastão também, quando for um tracinho só, né? Quando for um tracinho só, a gente conta né? Um carbono aqui na pontinha, o outro carbono aqui, 2. Essa bolinha vermelha é o elétron livre desse carbono que a gente está colocando aqui, como se fosse isso aqui, né? É isso aqui, na verdade, só que na forma de bastão, tá? Então, CH2 e CH3 são 2 carbonos. Qual é o prefixo para 2 mesmo, hein? Et, né? Et mais il fica etil. Então, o nome de um radical com 2 carbonos, etil. Tranquilo? Com 3 carbonos. Com 3 carbonos, a gente tem 2 possibilidades. Ou o elétron livre vai estar na ponta, no carbono da ponta. Se for esse o caso, o nome vai ser propil, né? Lembrando que prop é o prefixo para 3 carbonos, né? Agora, o elétron livre ele pode vir no carbono do meio também, tá? Não há essa possibilidade com 2 carbonos. Aqui eu só tenho possibilidade de ponta ou ponta. Com um carbono só tem essa possibilidade. Com 3 carbonos já aumenta a possibilidade da posição do elétron livre, tá? Se ele vier no meio, o nome vai ter que mudar, porque o radical muda completamente, tá, pessoal? Então, quando ele vem no meio, o nome vai ser isopropil. Beleza? Então, ó, em bastão ficaria assim, ó, a bolinha aqui do elétron livre ficaria no meio dessa cadeiazinha aqui, desse radical. Tranquilo? Esse iso vem de igualdade, tá? Significa igual, porque aqui se a gente dividir, fica igual, né? Esse radical, se a gente dividir ele no meio, fica igual para os dois lados. Daí o nome isopropil, tá bom? Com 4 carbonos. Pessoal, com 4 carbonos as possibilidades aumentam ainda mais. Tranquilo? Com 4 carbonos a gente tem, se vier o elétron livre na ponta, vai ser butil. Tá? Alguns lugares vocês vão ver N-propil, N-butil. Esse N é tipo de sequência, né? De sequenciamento. Então, sempre que vier na ponta, vocês vão ver butil ou N-butil, propil ou N-propil, tá? Tanto faz. Se vier no segundo carbono, né? Aqui não tem mais meio, né? No caso. Não tem mais o carbono central aqui. Aqui, a gente vai ter o segundo carbono. Então, segundo carbono, olha o nome, sec-butil. Por que esse sec? Esse sec vem de carbono secundário, tá, pessoal? Lembrando que eu estou analisando o meu radical, tá? No carbono secundário dele tem um elétron livre. Então, ele é um radical e o nome dele é sec-butil. Tranquilo? Continuando aqui. Outro exemplo com 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Isso tudo é meu radical. Nesse caso aqui, o elétron livre ele está vindo no carbono aqui do meio, né? Só que esse carbono aqui, vocês conseguem ver que ele é terciário? Já aprendemos a classificar os carbonos, né? E esse carbono ele está ligado a 3 carbonos no radical, né? Então esse T é de terc, né? De terciário. Então por isso T-butil, tá? Se a gente for colocar na forma em bastão, parece uma mãozinha aqui de um espantalho, beleza? Esse é o T-butil.
Ó, o carbono do meio está aqui com elétron livre e os 3 outros carbonos aqui na ponta. Tá? E com 4 carbonos ainda temos mais uma possibilidade, que é essa aqui. Ó. 4 carbonos também, né? Aqui eu vou ter o elétron livre vai estar aqui nessa ponta, tá? Só que a cadeia ela não é contínua. Quando eu chego aqui no segundo carbono, eu tenho uma divisão, né, para os dois lados aqui. Então eu tenho mais ou menos uma igualdade, tá? Uma equivalência, parecido com o que a gente tem aqui no isopropil, né? Que eu consigo dividir para os dois lados e fica igual. Aqui eu vou ter a mesma coisa, tá? Eu costumo falar que o isopropil ele forma um estilingue quando ele está quando ele é um radical, né, dentro de uma cadeia carbônica. Quando ele vira uma ramificação, eu chamo ele de estilingue, que ele parece um estilingue. O isobutil também parece um estilingue, só que um estilingue com 4 carbonos, tá? Então, ó, a gente tem a mãozinha do espantalho, que é o terquibutil, temos o estilingue com 3 carbonos, que é o isopropil, o estilingue com 4 carbonos, que é o isobutil, tá? Eu costumo falar isso aí, para ficar mais fácil da gente lembrar. Tá? Então, como é que isso ficaria numa molécula orgânica? Já vamos ver cada um desses casos aqui como é que ficaria. Tá? Temos ainda o fenil. Tá? O fenil, quando a gente tem aqui o nosso anel aromático, né? Esse composto a gente conhece como benzeno, né? Sem esse radical, sem esse elétron livre. Aqui seria só o benzeno. Quando esse cara possui um elétron livre, a gente chama ele de fenil. Tá? Esse vai ser o nosso último radical orgânico. Existem diversos radicais orgânicos, tá, pessoal? Estou mostrando aqui para vocês os que são mais cobrados aí em vestibular, que a gente vê mais nos exercícios, mas existem N radicais orgânicos, tranquilo? Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha aqui num exercício. Então aqui, pessoal, olha para cá esse exercício aqui. Indique a alternativa que apresenta respectivamente os nomes corretos das seguintes ramificações, né? Dos seguintes radicais. Então, ó, o tracinho que ele mostra onde está acontecendo a ramificação, né? O elétron livre, é azul. Tá? Não sei se dá para enxergar muito bem aí, mas aqui está o radical e aonde vai entrar, aonde esse radical vai entrar na molécula está destacado aqui em azulzinho, tranquilo? Então aqui a gente tem um radical com 2 carbonos, o prefixo para 2, ó, vamos lá. Quero que vocês façam isso aqui antes, né? Pausem o vídeo antes de eu terminar isso aqui e quero que vocês coloquem o nome dos prefixos aqui, tá, gente? Lembrando que isso aqui é muito importante que vocês tenham em mente. Então, vamos lá. Pausou o vídeo, tenta fazer agora. Número 1, qual é o prefixo? Met. Número 2, et. Número 3, prop. Vai acompanhando. 4, but. 5, pent. 6, ex. 7, ept. 8, oct, 9, non e 10, dec. Isso aqui é importante que vocês saibam, tá, pessoal? Tem que estar no sangue de vocês. Então, ó, radical com 2 carbonos, eu sei que radical termina em il, né? Então, aqui a gente tem o etil, tá? Então, temos o etil aqui no número 1zinho. Número 2, 3 carbonos. Não seja afobado, hein? Não é propil de cara, tá? A gente sabe que vai ter propil. Agora, tem que lembrar que o propil tem 2 possibilidades. Ou o radical vem na ponta, né? O elétron livre vai vir na ponta, ou vai vir no meio. Nesse caso, está vindo no meio. E quando vem no meio, é o iso de igualdade propil. Beleza? Não esqueçam disso. Opa, aqui a gente tem... Lembra aqui, ó, anel aromático. Radical está vindo diretamente ligado ao carbono presente aqui no meu anel aromático, né? O que vai acontecer?
aqui a gente vai ter o último radical que a gente viu agora. O fenil. Beleza? E na número 4, vamos lá. A número 4 eu quero ver se vocês estão afiados, hein? Número 4, quantos carbonos eu tenho no meu radical? 1, 2, 3, 4, 5. Ué, 5? Ferrou, a gente não viu nenhum radical com 5 carbonos. Não vou saber fazer. Pessoal, vamos lá. Quer ver como não é nada do outro mundo? Aqui a gente tem 5 carbonos, então eu sei que o prefixo de 5 é pente, né? E eu sei também que todos os radicais terminam em il. Eu sei que vai ter pentil nesse cara aqui. Seria pentil se o tracinho azul, né, onde está pegando aqui o elétron livre, fosse na ponta. Não é na ponta, beleza. É aonde? É que neste carbono, esse carbono do radical, ele é o quê? Ele não é terciário? Ó, um carbono do lado dele, 2 carbonos do lado dele, 3 carbonos do lado dele. Pô, então por bom senso, galera, esse aqui deve ser o terc-pentil ou T-pentil, exatamente isso. Viu como é fácil? Seguindo o mesmo raciocínio dos outros casos que a gente viu. Ah, professor, mas eu acho que eu não ia saber fazer isso aí não. Cara, a gente tem que entender que nossa maior arma é a nossa sagacidade, nosso conhecimento. Então, não sabe a 4? Olha para as opções, cara. Vê qual que faz mais sentido, tá? A gente está tratando diretamente aí com exercícios de múltipla escolha. Então, vamos analisar as opções. Letra A. O primeiro cara é o metil? Não, o primeiro cara é etil. Então, já posso descartar a letra A. Letra B. Etil. Letra C. Etil. Letra D. Etil também. Então, é uma dessas 3. Vamos lá. Número 2. Isopropil. Eu tenho certeza que esse é o isopropil. Esse eu conheço. Então, aqui eu vou ter que catar o isopropil no segundo. Ó. Metil, descarta a letra B. Letra C, isopropil. Opa, a letra C está valendo. Letra D, butil. Opa, já mudou. Já tenho certeza absoluta que é a letra C. Tá? Então, não precisava nem conhecer o número 4 para acertar essa questão. Tá vendo? Então, não é nada desesperador. Tá? Então, vamos ver se a letra C está certinho. 3, fenil, bateu. 4, terc-pentil ou T-pentil. Bateu também. Então, é a letra C mesmo, galera. Não tem erro, tá? Número 2, galera. Com relação ao composto abaixo, os nomes dos radicais ligados ao carbono terciário são... Opa, já sei o que é um carbono terciário, tá? Já aprendemos isso. Carbono terciário é o carbono que está ligado a 3 carbonos. Dessa molécula aqui, vamos achar um carbono que esteja ligado a 3 carbonos. Ó, esse aqui, primário, está ligado a um carbono só. Esse aqui é secundário, está ligado a 2 carbonos. Esse aqui, secundário, está ligado a 2 carbonos. Esse aqui, 1, 2, 3 carbonos. Opa, esse aqui é terciário. Vamos ver se tem mais algum terciário. Esse aqui é secundário, primário, 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 primário. E esse aqui, ele não está ligado a 4 carbonos? Então, ele vai ser quaternário. Show! Então, ele quer saber com relação ao carbono terciário, o nome dos radicais ligados a ele. Então, pessoal, olha para esse carbono aqui. Esse é o carbono que a gente está analisando. Quem está ligado a ele? Esse cara aqui todo, esse cara aqui todo e esse cara aqui todo. Ele está falando que eles são radicais. Tá? Vamos então entender quais são esses radicais. Vamos lá. Esse radical aqui, tá? Vou circular ele aqui. Vou nem circular, eu vou só sublinhar para não poluir muito a nossa molécula. Esse radical todo aqui. Quantos carbonos tem ele? 1, 2, 3. A ligação com o carbono que eu estou analisando não está pegando na ponta do radical? Ó, não está pegando no carbono da ponta? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o radical com 3 carbonos, ele pode vir na ponta ou no meio, que foi o caso que a gente viu aqui, ó, no número 2 do exercício anterior. Lembra que pode pegar aqui no meio também a ligação? Mas vocês conseguem ver que está pegando na ponta, né? No carbono da ponta. Então, se pegou no carbono da ponta, pessoal, esse é o propil, ou N-propil, tá? O de baixo. O radical de baixo tem 2 carbonos. Opa, 2 carbonos? Moleza. Esse aí só tem uma possibilidade, que é o etil.
Opa, olha para isso aqui do lado, pessoal. 4 carbonos. Com 4 carbonos tem várias possibilidades, tá? Quem será esse cara aqui? Vamos ver? Tá pegando, a ligação com esse carbono aqui tá pegando neste carbono aqui. É ele que eu estou analisando, tá? É como se o radical tivesse aqui, ó. A bolinha dele tivesse aqui, se ligando com esse carbono aqui. Então, o elétron livre estaria aqui, para ele se ligar com esse carbono, certo? Beleza. Então, vou analisar esse carbono aqui. Ele é o quê? Ele não é terciário? Tá? Eu estou olhando só para o radical, como se não existisse o resto. Antes dele se ligar à molécula, ele é isso aqui. Essa bolinha azul representa o elétron livre dele. Tá? Após ele encontrar a molécula, ele forma a ligação com ela. Mas antes disso, pessoal, ele é um radical. E quantos carbonos tem em volta desse carbono aqui que eu estou analisando? O carbono do elétron livre. Não são 3 carbonos? 1, 2, 3. Perfeito. Então, eu sei que esse carbono aqui no meu radical é terciário. Tá? Eu estou analisando ele antes dele se ligar à molécula. Então, aqui a gente vai ter o T, terc, butil. Tá? Esse T de terciário e butil, porque são 4 carbonos no radical. Tá? Beleza, pessoal? Então, o que a gente vai marcar aqui? Temos letra A, propil, tem propil, beleza. Letra B, letra B não, metil do lado, não temos metil na molécula, então não pode ser letra A. B, etil, tem etil? Tem etil. Propil, tem propil. Sec-butil, opa, sec-butil não, é o T-butil. Seria o sec-butil se o radical pegasse no carbono secundário, tá? Tá pegando no carbono terciário do radical, tá? Letra C, propil, tem propil, tá aqui. Metil não tem, então só pode ser por eliminação. Letra D, ó, etil, certo? Propil, certo? E terc-butil, certinho, tá? Então, letra D, questão número 2. Opa, tudo bem, gente? Perdão, o celular deu uma descarregada. A gente quase conseguiu finalizar essa aula sem precisar cortar, hein? Bom, nosso exercício para finalizar aqui será esse número 3, que diz assim: dê nomenclatura dos radicais numerados no composto abaixo. Então, olha aqui, galera. Aqui a gente tem um composto imenso, não precisa se preocupar. Ele já numerou para a gente cada radical que ele quer, que a gente deu o nome. Tá? São 5 radicais. E a gente vai dar o nome dos 5 radicais que ele numerou. Então, radical número 1, que está dentro de um composto. Tá? A gente tem que entender que esse radical, ele agora virou uma ramificação aqui. Ó. Ele está dentro de um composto orgânico. Tá? Mas, quando eu quero ver o radical, eu analiso somente ele. Eu estou analisando só o que está aqui para fora da minha cadeia principal. Tá? Então, eu estou analisando aqui um radical com quantos carbonos? 1, 2, 3. Tá? É o que está para fora da cadeia. Eu tenho 3 carbonos nesse radical, correto? E eu estou pegando a ligação do radical, né, com a ligação do elétron livre, que antes do radical entrar na molécula, tá? Foi feita no carbono do meio. Então, ó, esse cara se ligou a esse cara aqui pelo carbono do meio. Então, qual é o nome desse radical? Pegou no meio, isopropil. Por que propil? Porque o radical tem 3 carbonos. Tranquilo? Isopropil. Número 2. Número 2 eu estou analisando o que está para fora da cadeia, que é o radical, né? Que são esses 4 carbonos aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Se são 4 carbonos, a gente já sabe que vai terminar em butil. É o prefixo mais il. Tá? Agora, com 4 carbonos tem várias possibilidades, correto? Está pegando em qual carbono do meu radical? Não está pegando no carbono secundário do radical? Analisando somente o radical orgânico. Esse carbono não é secundário? Ó, 1 carbono, 2 carbonos ligados a ele. Então, pegou no carbono secundário, é o sec-butil. Tá? Tranquilo, pessoal? Número 3. Só um detalhe. Lembra que eu falei para vocês que o isopropil parece um estilingue?
quando ele entra num composto orgânico, olha aqui como é que ele fica, parecido com um estilinguezinho, tá? Fica basicamente desse formato aqui. E eu falei para vocês que o isobutil é um estilingue com 4 carbonos. E olha ele aqui, ó, radical, né? Estou analisando o que está para fora da cadeia. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Esse que é o isobutil. Beleza? Estão vendo aqui? A ligação está pegando nesse carbono aqui. A gente consegue dividir essa molécula não, esse radical ao meio, fica igual para os dois lados. Por isso, isobutil. Número 3. Isobutil. Tá? Número 4. Bom, número 4 é molezinha. Número 4 tem um carbono só, olha aqui. Um carboninho só. Esse aqui a gente já viu que é o metil. Tranquilo? E por último, número 5. Número 5, 4 carbonos no meu radical. Ó. 1, 2, 3, 4. Tá pegando a ligação no carbono terciário do meu radical. Lembrando que eu estou analisando só o radical. E esse carbono aqui, olhando só para o radical, ele é terciário. Ó. Ele está ligado a 3 outros carbonos. Portanto, o nome desse camarada vai ser terc-butil ou T-butil. Tranquilo, gente? E eu falei para vocês que o T-butil, ele parece a mãozinha de um espantalho. E realmente parece. Olha só como é que ele fica num composto orgânico. Parece uma mãozinha do espantalho aqui para baixo. Tá bom? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Tá? Se cuidem, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.